Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui iniciando esse dia juntos nessa sexta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje é dia 21 de junho, nós aqui no Hemisfério Norte, iniciando o período do inverno e para muitos de vocês... Verão. Exato, muitos de vocês estão no Brasil iniciando o inverno. E para nós que estamos no Hemisfério Norte iniciando o verão, nossa família está no Texas, nos Estados Unidos. Então hoje se inicia uma nova estação. Nós estamos aproximadamente na metade da leitura do livro do profeta Jeremias. Na verdade, já passamos da metade e hoje nós vamos ler um capítulo que é um dos mais famosos, quando Jeremias escreve: Eu, o Senhor, sou quem conheço os planos que tenho para vocês, planos de os fazer prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é um versículo muito conhecido das Escrituras, mas ele não é um versículo que se aplica a todas as pessoas. Nós vamos ver o contexto. Você que tem acompanhado a leitura de Jeremias, tem visto como Jeremias foi enviado para pregar a uma nação, a um povo que não queria ouvir a palavra de Deus. E assim como haviam rejeitados, outros profetas também rejeitaram a mensagem de Jeremias. E um pequeno grupo, ou um grupo chamado de remanescente, vai para a Babilônia, onde eles teriam que aguardar 70 anos por esse período de restauração, de renovação. E esse é o público-alvo, a audiência de Jeremias. Um povo que iria aguardar pacientemente pelo Senhor. Hoje também nós celebramos, na verdade, amanhã aniversário da Rafa. Então hoje eu quero dar os parabéns para ela. Amanhã nós vamos estar descansando. À noite vamos receber alguns amigos aqui em casa, mas a Rafa é um presente de Deus para minha vida. E eu aguardei a Rafa por, pelo menos o que pareceu para mim, muitos anos. Eu aguardei, eu fiz um compromisso com Deus na minha adolescência que eu não iria namorar uma menina enquanto eu não encontrasse aquela que seria a minha esposa. E aguardei pela Rafa. Foram alguns anos, mas pareceu que foi uma eternidade. A Rafa chegou, é uma bênção na minha vida, na nossa família. E esse exemplo que eu estou dando da espera no Senhor é o que Jeremias está comunicando nesse capítulo 29, Jeremias 29, no qual vamos meditar hoje. Aguardar no Senhor. O Senhor tem um tempo, como no caso daquele povo que estava no cativeiro. Ele teria que aguardar 70 anos. Talvez a sua espera seja mais um ano, talvez a sua espera seja mais um mês, já esteja chegando, mas não existe melhor opção do que nós aguardarmos no Senhor. Amém. Por mais difícil que fosse a realidade do povo de Judá nessa época em que Jeremias profetizou, e por mais difícil, angustiante que fosse o próprio chamado do profeta Jeremias, como nós já vimos até aqui, ele clamou ao Senhor o porquê de o enviar, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jeremias sofreu durante o seu chamado, mas ele também disse ao Senhor: se eu não anunciar as suas palavras, pior ainda, um fogo queima dentro de mim, eu tenho que anunciar as suas palavras. Então Jeremias 29 nos mostra que nosso Deus é fiel, ele tem planos de nos prosperar, mas quem vai desfrutar esses planos são aqueles que, independente das circunstâncias, se dispõem a aguardar no Senhor e obedecer o seu chamado, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então acompanhe conosco essa meditação com a leitura de Jeremias 29. Ao final vamos orar pela vida da Rafa, vamos orar pela sua família e juntos concordar em oração. Sim, então vamos começar, Sara, pedindo a Deus que fale os nossos corações. Amém. E que nós possamos ser esse povo que, ainda que não entenda o processo, porque Deus falou através da vida de Jeremias, avisa o povo que é para eles se submeterem a Nabucodonosor, naquela nação que tinha costumes diferentes da deles, não era um lugar de conforto para eles, mas Deus aqui dá essa promessa, Deus aqui fala sobre o que ele tem, dos planos que ele tem, e é isso que ele tem sobre as nossas vidas. Ainda que pareça que essa estação, e o Thiago falou que hoje começa uma nova estação aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, aqui começa o verão, já tá bem quente, ainda não tão quente que fica aqui, que aqui fica bem quente, e aí no Brasil está frio. Assim também a nossa vida possui estações, mas que em cada estação nós possamos saber que Deus é fiel e ele está conosco. E para mim começa um novo ano também. Eu sou muito grata a Deus por ele ter transformado a minha vida, me resgatado, me restaurado. E eu celebro com muita alegria cada ano que ele me dá de vida e que eu possa ter muitos e muitos e muitos anos para celebrar, engrandecer o nome dele, dizer que só ele é Deus na minha vida, em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai, obrigado por esse novo dia.
Obrigada, Pai, pela esta manhã, que as Tuas misericórdias se renovam em nossas vidas. Obrigado que o Senhor é o Deus que nos fortalece e o Deus que nos conduz e está conosco todos os dias. Então nós entregamos todo esse devocional e pedimos que o Senhor fale conosco, que ajuda-nos a ver os bons planos que o Senhor tem para nós. Amém. Ajuda-nos a ver, Pai, os Teus caminhos que são mais elevados, superiores e melhores do que o nosso para a nossa vida. Ainda que pareça difícil, o Senhor é fiel. Muito obrigado, Pai. Nós entregamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco. Em Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler hoje Jeremias 29. Acompanhe essa leitura tão linda que diz: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então observe que o profeta Jeremias ainda está em Jerusalém e ele manda ao povo que restou na Babilônia, porque muitos de Judá foram mortos, como o próprio profeta anunciou, pela guerra, pela espada e pela fome. Ele envia essa carta a um pequeno grupo que restou, chamado remanescente de Judá, que foi deportado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor tirou Joaquim, que era o rei de Judá, colocou o tio dele para reinar no lugar dele e mudou o nome do tio dele para Zedequias. Zedequias foi o último rei de Judá que, na verdade, reinou sob influência ou sob comando de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, lá de Jerusalém, o profeta Jeremias envia essa carta aos poucos de Judá que sobreviveram e foram exilados para a Babilônia. E a carta dizia o seguinte, verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade para a cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, não seriam apenas os 70 anos do cativeiro, mas também os 70 anos de influência, de governo, de poder dos reis da Babilônia sobre aquela região. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar. Jeremias está escrevendo de Jerusalém, então a promessa é de que eles voltariam onde estava o templo do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nesta cidade.
seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio, assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis. Então aqui Deus está falando que ele faria com o povo que não aceitou ir para o cativeiro, mas que continuou em Jerusalém. Então Deus diz: eu perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maséias, que estão profetizando mentiras em meu nome. Eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição: que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres dos seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Aqui conclui a carta de Jeremias enviada aos exilados na Babilônia, e tem uma outra mensagem a Semaías, que diz no verso 24: diga a Semaías de Neelã, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maséias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor o designou como sacerdote no lugar de Joiada. Você deveria prender no tronco com correntes de ferro qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Aqui é um falso profeta criticando Jeremias, o genuíno e enviado profeta do Senhor. Diz: ele até mandou essa mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías de Neelã. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá mais as coisas boas que farei em favor do meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Semaías é um exemplo de algumas pessoas que, mesmo conhecendo o conteúdo da carta escrito por Jeremias, como mencionei no início, esse verso famoso: eu, Senhor, sei os planos que tenho para vocês, de os prosperar e não causar danos, de dar a vocês esperança e um futuro. Semaías é um exemplo de uma dessas pessoas que não vão desfrutar dessa promessa. Jeremias deixa bem claro na sua palavra profética: todos aqueles que não foram para a Babilônia não eram alvo daquela mensagem. Mesmo aqueles que foram para a Babilônia, mas estavam se rebelando contra o Senhor, e rebeldia nesse contexto é Semaías dar uma palavra contrária à palavra de Deus, não se submeter à palavra genuína que vinha do Espírito Santo para aquele povo naquela época. Ele também não desfrutaria daquela promessa de bênção, de futuro, de esperança, de prosperidade. Então, que hoje nós possamos avaliar os nossos corações e nos colocar numa condição diante de Deus, em humildade, em fé,
para que nós possamos desfrutar dos planos que Ele tem para nós. Na verdade, Deus tem o melhor preparado para cada família, mas somente aqueles que humildemente se renderem ao Senhor, que receberem Jesus como o Senhor das suas vidas, que permitir o Espírito Santo te guiar pela paz dele no seu coração para avançar conforme os planos de Deus, vão de fato prosperar, vão de fato experimentar essa esperança genuína e o futuro que Deus tem preparado de melhor para cada um de nós. Então eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família, para que vocês possam, e nós também, estarmos nessa condição de humildade, de aguardar no Senhor, de vivermos pela fé uma aliança com Deus, sabendo que independente das circunstâncias, não existe opção melhor do que nós estarmos apegados ao nosso Deus, aguardando o tempo dele, aguardando o modo dele, confiando que ele cumprirá para conosco o seu bom propósito, Amém. cada uma das suas boas promessas. Sim. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos colocar nossos motivos de oração diante do Senhor juntos. Eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família, e vamos orar pela Rafa também por ocasião do seu aniversário amanhã, 22 de junho. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Sim. Obrigado pelas intenções do Senhor, pelos planos do Senhor para conosco e nossas famílias, e sobretudo pelo preço que foi pago. Além do fato de que o Senhor nos ama, saber que Jesus, ao morrer na cruz, pagou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Obrigado, Pai, pela bênção da saúde. Obrigado pela bênção da paz em nossos lares. Obrigado por relacionamentos prósperos que o Senhor tem para nós, Amém, riqueza Senhor. e toda sorte de bênçãos, Amém, a vontade Senhor, do de Senhor Jesus. manifestada em nossas vidas, boa, agradável e perfeita. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, Sim, te pedimos Senhor. perdão pelas vezes em que queremos agir por nós mesmos Sim, e Pai, assumir tenha o controle misericórdia. de áreas de nossas vidas que não competem a nós, mas sim ao Senhor, Pai. E hoje declaramos a nossa fé no Senhor Jesus, Pai, a nossa nossa fé está em confiança no Senhor, de que o Senhor nos guiará passo a passo e momento a momento, rumo ao melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Eu e a Rafa oramos por essa família que está representada por esse homem, essa mulher que ora Sim, conosco Senhor, agora. cada pessoa Pedimos que aqui está. esperança renovada em seus Amém, corações. Senhor, em nome de Pedimos a Jesus. paz do Senhor Jesus, Sim, que meu excede Pai. todo entendimento humano. Paz que guarde o seu coração e a sua mente Amém, em em Cristo nome de Jesus. Jesus. Pedimos, Pai, a abertura de portas. Pedimos por relacionamentos estratégicos do Senhor para o cumprimento dos teus planos na vida dessa família. Pedimos que o Senhor nos ajude a deixar de lado toda a rebeldia, todo Sim, meu Pai. orgulho, toda a idolatria, todo apego a qualquer coisa que não seja o Senhor. E nos ajude, Pai, a nos comprometermos com o Senhor, a guardar o teu tempo, o teu modo, confiando que o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de nós. E o Obrigada, Senhor meu cumprirá Pai. para conosco o seu bom propósito. Entregamos ao Senhor a nossa família, tudo que toma o nosso nome, o nosso futuro, pedindo a tua bênção e a tua proteção. Eu também oro pela vida da Rafa, com gratidão Senhor por mais um Jesus. aniversário que ela completa neste sábado, 22 Amém, de Senhor. junho. Muito Peço que o obrigada. Senhor continue abençoando a vida da Rafa, Sim, com Senhor, em sabedoria, nome de com Jesus. graça, com Amém, saúde Pai. física, emocional e espiritual, Sim, e abrindo para ela, Pai, as portas que o Senhor tem para ela, Amém, para os Pai, que lugares assim de seja. excelência, de influência, de bênçãos transbordantes, para que a vida dela continue sendo um canal do seu favor e bênção sobre muitos outros. Amém, Abençoamos Pai, a que vida assim da seja. Rafa com a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Pedimos, Pai, mais da unção do teu Espírito, Sim, Pai, mais tem do teu poder e liberdade, das meu tuas Pai. revelações. E Amém, te damos Senhor. graças, Pai, pela bênção que a Rafa é em nossas vidas, na nossa família e para Obrigada, tantos meu outros. Pai. Muito obrigado por mais um ano de vida, por saúde, pela tua bênção. Te agradecemos, Pai, e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe Graças a muito a Deus. sua vida. Nos Assim vemos de seja. volta no domingo. E não deixe de compartilhar essa mensagem Sim. para aqueles que talvez as pessoas que vieram na sua mente, ou alguém que você saiba que está precisando receber uma palavra de Deus no dia de hoje. Sim, tenha um Shabbat Shalom, um final de semana de paz e bênçãos. Obrigado por compartilhar essa ministração e Deus abençoe muito a sua família. Nós amamos vocês. Um abração e até domingo.